Oi, crianças, tudo bem? Hoje vocês irão pegar o livro de ciências, abrir na página 178. Irei iniciar falando sobre o sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, ele tem a função de controlar e coordenar todas as funções do organismo junto ao sistema nervoso, através da produção de hormônios por diversas glândulas que são lançadas no sangue. Vamos observar algumas glândulas e suas funções. Temos as glândulas tireoide, hipófise ou pituitária, pâncreas, suprarrenais ou adrenais, ovários e testículos. Vou falar agora a função hormonal de cada glândula. Tireoide contribui para a ossificação e para o crescimento. Está localizada na porção anterior do pescoço. A tireoide precisa de iodo para produzir o seu hormônio. Hipófise ou pituitária está situada na parte inferior do crânio e controla o funcionamento das outras glândulas. Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso do hormônio do crescimento, o resultado é gigantismo, e quando há falta, ocorre o nanismo, motivo pelo qual é chamado de glândula do crescimento. Pâncreas, ligado ao sistema digestivo, regula a quantidade de glicose no sangue por meio da produção dos hormônios insulina e glucagon. Suprarrenais, localiza-se sobre os rins, produzem adrenalina, hormônio responsável por reação em situações de grandes emoções, perigos e etc. Ovários são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas na puberdade. Nesse período, há uma transformação no corpo. Os quadris se alargam, os seios crescem, nasce pelo nas axilas e no púbis e ocorre a menstruação. Testículos são responsáveis pelas características sexuais masculinas na puberdade, conservadas durante toda a vida. Nessa fase, crescem os testículos, os pelos e o pênis. Os testículos começam a produzir espermatozoides, a voz muda, aparece a barba e os músculos se desenvolvem. Observem nas imagens as glândulas citadas. A ação dos hormônios. Em geral, a ação dos hormônios e seu funcionamento no corpo é influenciada tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso. Todos os dias, porém, dezenas de hormônios provenientes de glândulas hormonais e outros circulam no sangue, regulando e coordenando as atividades de órgão-alvo e tecidos. A atividade das glândulas hormonais é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos. O sistema nervoso emite mensagens a todo o organismo sobre a forma de sinais nervosos, enquanto o sistema endócrino também envia instruções, só que por meio da liberação de substâncias químicas, os hormônios. Cada glândula libera seu hormônio na corrente sanguínea, transportado através do corpo pelo sangue. O hormônio afeta o funcionamento de partes específicas, denominadas órgãos-alvo. A maior parte dos hormônios controladores é produzido pela glândula hipófise, situada na base do cérebro. Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligada por um fino cordão ao hipotálamo. Ela controla os níveis de hormônios e de outras substâncias do sangue. O hipotálamo instrui a glândula hipófise e libera os hormônios adequados ao corpo. Esses hormônios são liberados em várias situações do dia a dia. Observem a imagem. Então, quanto mais alto o nível de hormônio no sangue, maior é o efeito em seu órgão-alvo.
A emissão de hormônios pela glândula ela é controlada pelo sistema nervoso e por outros hormônios, a maior parte dos quais produzimos na glândula hipófise. Glândulas exócrinas. Em nosso corpo, possuímos também glândulas exócrinas, que liberam as substâncias produzidas em canais que, muitas vezes, se abrem na superfície externa do nosso corpo. São diferentes das endócrinas, por possuírem canais especiais que conduzem seus produtos, as secreções, para o exterior da glândula, ao invés de despejar na corrente sanguínea. Vamos ver agora as glândulas exócrinas que possuímos. Fígado, que funciona tanto como uma glândula exócrina como uma endócrina. Então, o fígado é a maior glândula do corpo humano, responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar hormônios. Glândulas sudoríparas são responsáveis por manter a temperatura de nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas por meio da liberação do suor. Glândulas mamárias. Nos mamíferos, desempenham papel fundamental na liberação do leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos. Glândulas lacrimais liberam as lágrimas e são responsáveis pela lubrificação dos olhos. Glândulas sebáceas. Essas glândulas microscópicas são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele, liberando o sebo ou cera, que é a substância oleosa, especialmente em nosso rosto e no couro cabeludo. E por último, glândulas salivares, que atuam no processo de digestão por meio da produção da saliva. Agora, na página 184, iremos ver um pouquinho sobre hábitos alimentares, do que o nosso corpo precisa. Diversos fatores contribuem para conservar a nossa saúde. Assim como o organismo precisa de oxigênio, necessita também de quê? De uma boa variedade de alimentos para que os órgãos trabalhem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. Então, comer muitas vezes ao dia um só tipo de alimento, como sanduíche, por exemplo, é ruim, né? Dificilmente esse alimento ele terá todos os nutrientes em que a quantidade adequada ao equilíbrio do organismo. Então, o segredo, gente, é manter uma dieta que no conjunto ofereça um bom balanço de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Nós só conseguimos isso variando bastante a nossa alimentação. Então, os alimentos eles são ricos em vários nutrientes que podem ser classificados em diferentes grupos, como os grupos dos carboidratos, os das gorduras, de proteínas, de vitaminas e da água e sais minerais. O grupo dos carboidratos. Os carboidratos, gente, eles são convertidos em energia bem rapidamente, né? Por causa disso, os atletas, eles preferem alimentos ricos em carboidratos, como macarrão, batata, suco, doces e cereais. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, então o excesso ele ficará armazenado como gordura. Os açúcares, que são os carboidratos geralmente com sabor doce, são encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho e em várias frutas e vários outros elementos. Gorduras são a fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Quando não estão sendo usadas, ficam em depósito embaixo da pele. Entre os alimentos ricos em gorduras, inclui-se os óleos, a manteiga, margarina, nozes e o leite integral. Proteínas são essenciais para a construção de novas células e particularmente importantes quando estamos na fase do crescimento. Elas consertam ou refazem as células que estão gastas ou ficam machucadas. Os alimentos considerados como principais fontes de proteínas
são de origem animal, como a carne bovina, as aves, os peixes e os ovos, mas os vegetais também as possuem. Vitaminas. As vitaminas, gente, elas estão presentes em frutas e verduras. Elas também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos. As exceções são a de vitamina D, que é sintetizada no organismo em uma escala limitada, e a vitamina B, e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana no intestino. Água e sais minerais. E como não poderia faltar, temos a água, que se encontra na sua forma natural e em vários alimentos e se constitui como um alimento fundamental ao corpo, assim como os sais minerais, como o sal de cozinha. E esses alimentos, eles podem ser divididos em energéticos, que contêm as gorduras e os açúcares, construtores ou plásticos, que contêm proteínas, e os reguladores, que contêm vitaminas e sais minerais.